Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, com a certeza que Deus tem estado conosco, tem ouvido as nossas orações e tem nos dirigido, nos instruído segundo a sua palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. É muito bom ter a companhia de vocês através da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook e também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem o seu like, comentem, compartilhem a mensagem, porque assim o YouTube compreende que a mensagem é relevante, é importante para o alcance de mais pessoas e assim nós podemos abençoar muitas pessoas, muitas famílias através da palavra de Deus. Então, vá até o canal Família e Fé do YouTube, Pastor Ivan Fidelis, e ali se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a mensagem, comente a mensagem e nós estaremos orando por você e pela sua família de uma maneira muito especial. Mas que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, e que neste momento nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Permita que o Espírito Santo fale com você de um modo muito especial, muito íntimo. Permita que Deus esteja sondando a sua mente, o seu coração neste momento, para que a palavra de Deus alcance as suas necessidades, alcance os seus propósitos, as suas intenções, aquilo que está dentro da sua mente, do seu coração, que seja colocado diante do trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um personagem bíblico bastante interessante, curioso. Nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher e a Bíblia nos apresenta várias mulheres e como muitas mulheres foram restauradas, reinseridas na sociedade, como as mulheres foram cuidadas de uma maneira muito especial pelas mãos de Deus, pela direção do Espírito Santo, pelo toque de Deus na sua provisão, concedendo sabedoria, discernimento, concedendo a paz que excede todo o entendimento. E nessa perspectiva de estudarmos esta semana a respeito da fé, nós temos um personagem bíblico chamado Raabe, uma mulher chamada Raabe, que vivia, né, ali na região onde havia muita prostituição. Raabe fazia parte deste contexto da prostituição também. A história de Raabe está relatada em Josué, capítulo 2, do versículos 9 a 11, mas a história da transformação que Deus promoveu na vida de Raabe foi de tamanha intensidade através da fé que ela teve na palavra de Deus, através dos espias, né, Josué, Calebe, os espias que foram ali espiar a terra de Canaã, e Raabe os acolheu em casa. Eles certamente transmitiram a palavra de Deus para Raabe, e Raabe, compreendendo a palavra de Deus pela fé, se coloca nas mãos de Deus e pede que Deus tenha misericórdia dela, dos seus pais, da sua família. Ela pede para que esses homens de Deus não esqueçam dela, dos seus pais, de toda a família, e que haja com misericórdia, com paciência sobre a sua vida. E é exatamente isto que acontece. Este pedido de Raabe vem exatamente dela ouvir a palavra de Deus através desses homens de Deus. Ouvindo a palavra, ela os acolheu em casa, e quando
os soldados foram ali para prender os espias, porque alguns viram eles entrarem ali. Raabe os escondeu e pela fé, acreditando na misericórdia de Deus, acreditando na graça, na restauração, acreditando no livramento, acreditando em tudo o que Deus iria proporcionar de bênção para a vida dela, protegendo, salvando a sua vida e restaurando a vida de Raabe a tal ponto de tirá-la daquele ambiente de prostituição e promover uma nova vida, promover uma vida digna, uma vida de integridade, uma vida aonde a presença de Deus se tornasse marcante, viva e eficaz, que a presença de Deus restaurasse os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, que a presença de Deus e o poder de Deus restaurasse a sua vida. E é isto que Deus quer para todos nós, é isso que Deus quer para você, para a sua família, independente dos seus pecados, das suas limitações, dos seus erros, independente da pessoa que você é hoje, das dificuldades que você esteja passando, Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Alguém pode falar, mas pastor, eu não tenho uma vida desregrada assim, eu não vivo na prostituição, eu não tenho esse tipo de conduta imoral, eu não tenho esse tipo de vida. Observe que a Bíblia está colocando para nós, né, alguém que tinha uma extrema limitação, um problema sério que envolvia a moral, que envolvia as questões de relacionamento social em que esta mulher, Raabe, não era bem vista pela sociedade, porque na prática dificilmente alguém quer conviver com uma pessoa que viva na prostituição, porque existem as questões de moral, as questões de respeito. Então, o que Deus está apresentando através de Raabe, ele não está colocando, né, que você, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo na prostituição sexual. Não é isso que Deus está colocando, mas o que Deus está mostrando é que mesmo que haja alguém na situação mais extrema da vida, ele é capaz de restaurar e refazer todas as coisas para que todos tenham uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida de paz, uma vida restaurada pelo Espírito Santo, guiada com o foco em Cristo Jesus e pelo poder do toque das mãos de Deus, você pode ser restaurado na sua limitação, nas suas dificuldades e nos seus problemas. Se Deus conseguiu restaurar e trazer a dignidade, a integridade para uma pessoa que estava vivendo na prostituição e era vista desta maneira como uma pessoa indigna, como uma pessoa imoral, e Deus restaura esta pessoa a ponto de trazer uma integridade e uma dignidade para ela, a fim de que todos passem a respeitá-la. Se Deus consegue fazer isto com alguém que está na prostituição, né, ele certamente fará em qualquer outra situação. Então, é isso que o texto está mostrando. O texto está mostrando que até mesmo nos grandes extremos, Deus é capaz de operar milagrosamente e poderosamente, restaurando pela fé a integridade, restaurando o convívio social e trazendo o respeito àquele que não tinha respeito algum, trazendo integridade àquele que era mal visto pela sociedade, restaurando e cuidando de toda a família, porque, afinal de contas, Raabe faz este pedido, né, aos espias ali, né, quando vocês voltarem aqui, usem de misericórdia para comigo, para com os meus pais, para com os da minha casa. E observe a preocupação de Raabe com a sua família.
com ela, mas principalmente com a sua família. Isto mostra que Raabe, apesar de estar vivendo naquela vida desregrada, naquela vida imoral, naquela vida que não era bem aceita socialmente, mas ela, no seu íntimo, ela tinha algo de bom. Ela tinha o seu pensamento voltado para as questões da integridade familiar, tanto que a preocupação dela maior é com a família. Raabe está preocupada com os pais, está preocupada com a família, está preocupada com os cuidados necessários. Então, muitas pessoas são levadas a situações extremas na vida por adversidades em que a vida acaba trazendo, que lhes são impostas pelas condições de vida ao qual ela foi inserida. Mas independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, independente de qualquer imposição social, Deus é capaz de restaurar todas as coisas com integridade, com fidelidade e com poder transformador, transformando a mente, transformando as emoções, os sentimentos, transformando o pensamento para que você viva segundo o que Deus tem de melhor preparado para você e para a sua família. Observe que na vida de Raabe, a restauração foi tão grande, foi tão intensa, que agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e 31, Raabe é colocada entre os heróis da fé. Olha o que fala aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, onde é a galeria dos heróis da fé, versículo 30 e 31. Olha o que diz o texto. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vou ler de novo aqui. Olha onde Raabe morava. Raabe morava ali, fazia a sua prostituição ali entre os muros da cidade de Jericó. Então, o texto fala que, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Aqueles que conhecem essa história dentro da palavra de Deus, ali o povo de Deus rodeou a cidade de Jericó, que era cercada por muros, era uma fortaleza cercada ali de muros, e dentro destes muros estava ali a cidade que seria dominada pelo povo de Deus, mas eles tinham que destruir os muros. E esses muros, o povo de Deus mandou que eles cercassem a cidade, os muros, e rodeassem a cidade por 7 dias em oração, clamando em oração. E ao final dos 7 dias, no 7º dia, essas muralhas caíram, elas ruíram. Mas o versículo 31, olha o que acontece. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Quando nós acolhemos com paz a palavra de Deus, quando acolhemos com paz as pessoas que levam a palavra de Deus, nós conseguimos extrair o melhor de Deus. Deus, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos fortalece. E aqui, dentro da expressão que é colocada, pela fé, pela oração, nós somos capazes de derrubar muitas muralhas que nos impedem de conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Quais são as suas muralhas que devem ser derrubadas para que você alcance o que Deus tem preparado para você? Haja com fé, com oração, persevere em oração. Quando o texto coloca aqui
que o povo de Deus rodeou as muralhas por 7 dias, ele está mostrando a importância da perseverança na oração. Às vezes você faz uma oração e ainda parece que não foi atendido, a bênção ainda não chegou, aquilo que você colocou em oração parece que ainda não foi atendido, mas Deus quer que você mantenha a sua perseverança. Persevere na fé, na esperança, persevere, porque Deus está agindo em seu favor e ele tem ouvido a sua oração. Então, quando o texto aqui de Hebreus 11:30 fala que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias, o que o texto está apresentando é o que você tem colocado diante de Deus em oração. Não foi respondido ontem? Não foi respondido hoje? Persevere na oração, porque Deus irá responder. Deus irá cuidar de você, Deus irá cuidar da sua família, Deus irá cuidar dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus irá restaurar a sua vida se você perseverar na fé e ouvir a palavra dele, colocando em prática, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos maus caminhos, daquilo que ofende a Deus, confessando os seus pecados diante de Deus, e Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, o que Deus pede para nós é: persevere na fé, mantenha a sua integridade, mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança. Deus está ouvindo o seu clamor. O versículo 31 coloca que pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Acolher com paz as pessoas de Deus que levam a palavra até você. Acolher com paz a palavra de Deus em você. Acolher com paz a palavra de Deus para que você não tenha o sofrimento daqueles que são desobedientes a Deus. Então, mantenham a sua fé, a sua perseverança, a sua esperança, mantenham a sua oração, as suas perspectivas, os seus sonhos, os seus projetos, mas acolha a palavra de Deus com paz e compreenda que Deus está agindo em seu favor. Qual foi o resultado? O que Raabe ganhou com isso? Raabe teve a sua vida reconstruída. Raabe teve uma vida de fé, teve uma vida de esperança. O único pedido de Raabe era que Deus não a destruísse, tivesse misericórdia dela, dos seus pais e da sua família. Mas Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, observe o que Deus fez com Raabe nesta reconstrução de fé. Quando Deus tocou as suas mãos em Raabe, quando ele restituiu a integridade de Raabe, quando Deus cuidou de Raabe, da sua família, de uma maneira tão especial, ela não só entrou aqui na Bíblia, na palavra de Deus, como uma heroína da fé, fazendo parte da galeria dos heróis da fé. Raabe não só teve esse privilégio, como ela ainda teve um privilégio maior, aqui em Mateus, capítulo 1, onde fala da genealogia de Jesus, e aqui no versículo 5 está Raabe. Raabe foi restaurada por Deus de tal maneira que passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Olha o que diz o texto aqui no capítulo 1 de Mateus, versículo 5. Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed de Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi Salomão, que fora a mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias. E aí, na descendência, eles foram quem geraram a descendência de Jesus. Aqui está a genealogia de Jesus, na verdade, é a ascendência de Jesus. Então, Raabe faz parte da ascendência de Jesus, lendo aqui o texto de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 5. O que o texto está nos mostrando é que Deus, ele restituiu Raabe de tal maneira que não só cuidou dela, preservou a sua vida, preservou a sua família, mas a integrou na genealogia de Jesus. O que Deus está falando é que não importa o seu problema, não importa as suas limitações, as suas dificuldades, não importam os seus pecados. Se houver sinceridade, busca genuína de Deus e acolher a palavra de Deus em paz, praticando pela obediência à palavra de Deus, você será restituído pelo poder de Deus e Deus vai cuidar de você de uma maneira muito especial, porque você, como filha de Deus, vai fazer parte da genealogia de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família de uma maneira muito especial e que você seja tocada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa mensagem, e que nas suas dificuldades e limitações, eles sejam restaurados pelo teu poder. É o que eu te peço, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.